Tem coisas, minha gente, que não bate. Tem coisas que não batem. O Brasil chama Santos Dumont o pai da aviação. Não é assim mesmo? Ou eu estou errado? Quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Mas não foi ele que fez, que inventou. Ele ganhou esse título porque foi o primeiro a voar naquele avião chamado 14 bis, ali perto da Torre Eiffel, lá em Paris. Segundo a história conta. Aí agora de manhã eu estava orando e eu estava dizendo para Deus: Deus, Tu és o Criador de tudo e de todos. Sobre a Tua vontade e a Tua palavra tudo existe. Tu és Pai daqueles que crê no Senhor e Pai daqueles que não crê. A minha mulher estava ouvindo e ficou calada. Nós congregamos lá na Igreja Universal. Ela ficou calada. Aí eu fiz a minha oração. Eu disse: Deus, eu creio no Senhor. Que o Senhor é o meu Pai que me alimenta todos os dias, me dá o que vestir, me dá água, me dá esse ar que eu respiro, que é a graça, dá de graça, a graça é essa. Tem paciência comigo, perdoa meus pecados e me defende das ciladas de Satanás. A oração foi mais ou menos assim. Aí eu entrei, me deitei na minha cama, que eu tenho outra cama aqui de reserva, liguei a minha televisão, aí ela chegou e disse: não, está errado. Eu digo: porque está errado? Ela disse: porque Jesus disse para o fariseu que eles diziam que era filho de Abraão, mas eles eram filhos do diabo. Eu olhei para ela assim, eu ia responder, mas eu fiquei calado. O que Jesus quis dizer é que eles não eram filhos de Deus porque não obedeciam a Deus, eram criaturas. Mas com certeza, Deus é Pai de tudo e de todos. Quem é o Pai? É quem cria, é quem faz. O Pai é quem cria e é quem faz. E Deus, não, no meu entendimento, não no entendimento de Edir Macedo e nem de doutores em divindade, Deus é Pai e é Criador de tudo e de todos. Agora existe uma diferença aí. Tem aquelas criaturas que obedecem a Deus e tornam-se filhos pela obediência. E tem aquelas criaturas que não obedecem, deixam de obedecer a Deus e tornam-se filhos de Satanás pela desobediência. Mas todos foram criaturas e foram feitos por Deus. Então Deus é o Pai de todos. Agora, na família existe o filho que é obediente ao pai e à mãe e o filho que é rebelde. O filho que é rebelde, ele se destaca, porque pela rebeldia. E o filho que é obediente se destaca também pela obediência. Só que minha esposa não entende. E a igreja que eu congrego, ela não ensina assim. Ela ensina diferente. Mas tudo quanto existe nos céus e na terra, Deus é o Criador e é o Pai. Que seja mal, que seja bom. Deus é o Criador e é o Pai. Porque tudo está sob o comando dele. Ela não entendeu a passagem de Jesus quando ele disse: vós sois filhos do diabo e não filho de Abraão. Jesus estava falando da desobediência dos fariseus. Jesus não estava falando da criatura, estava falando da desobediência. Se eles fossem obedientes a Deus, eles se tornariam filhos. Como eles não eram obedientes a Deus, Jesus os chamou de raça de víbora e disse a eles: vós sois filhos do diabo. Por quê? Por causa da desobediência. Essa metáfora aí, a pessoa tem que entender. Mas que Deus é Pai de tudo e de todos, é. Agora tem aqueles que servem e aqueles que não servem.
Mas infelizmente a igreja que eu congrego não ensina assim. Ensina que o diabo é pai de um e Deus é pai de outro. O diabo não pode ser pai de ninguém, não. O diabo está aqui nesse mundo expulso. Caiu sob contradição, sob a grandeza de Deus, e veio parar aqui na terra para nos atormentar. Essa é a verdade. Mas o pai de tudo e de todos é Deus. Ele alimenta aqueles que o obedecem e também alimenta aqueles que não obedecem, que não o obedecem. Essa é a verdade. Embora que eles vivam menos. Por quê? Porque pela desobediência a vida fica mais curta. Essa é a verdade. Não é que uns seja filho do diabo e outros seja filhão de Deus. Todos são criaturas de Deus. Agora, aqueles que obedecem tornam-se filhos de Deus pela obediência. E aqueles que não obedecem tornam-se filhos do diabo pela obediência. Mas os filhos do diabo, se voltar a obedecer a Deus, imediatamente eles se tornam filhos de Deus. A minha esposa precisa entender isso. O que a Igreja Universal não nos ensina assim, mas é assim mesmo. Mas cada qual entende do jeito que quer, né? Eu vou continuar na minha fé. Cada um que vá na sua fé. A minha fé é essa, a dos outros eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa para todos os meus amigos, que tudo que existe, tudo que existiu, que vai existir, que existirá, é criação de Deus e não é do homem. Também não é de Satanás. Satanás só tem duas coisas que ele criou. Que ele é pai da mentira. Isso aí ele criou. A mentira ele criou. E foi por isso que ele foi expulso lá do reino de Deus, pela inveja e a mentira. É o que eu sei dizer, é isso. Tá certo? Obrigado. Se inscreva no canal e dê o like. Eu agradeço a vocês.